Muito bem, antes de chamar o nosso primeiro convidado, eu faço a introdução do assunto. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um requerimento de urgência para um projeto que blinda advogados e inibe delações, como detalhou a Cruzoé. Aliás, vocês lembram que ontem no programa eu estava falando de como esse pessoal todo aí do velho establishment está adorando esse momento do país, usando inclusive a carcaça do presidente Jair Bolsonaro para ir empurrando projetos de abrandamento da legislação penal, de distorção, pró-impunidade, pró-blindagem, tudo isso que a gente vai comentar em instantes. O texto desse caso específico é do deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais. O projeto estabelece, por exemplo, a proibição da quebra da inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho do advogado com fundamento meramente em indício, depoimento ou colaboração premiada, sob pena de nulidade e da configuração de crime. Na prática, a matéria pode blindar escritórios de advocacia de mandados de busca e apreensão autorizados com base somente em delações premiadas e depoimentos. Outros trechos do texto tendem a restringir delações envolvendo advogados. A votação foi simbólica. O requerimento de urgência teve apoio do PT, do Centrão e do governo Bolsonaro. Apenas o Partido Novo e o PSOL orientaram suas bancadas a votarem contra o regime de urgência proposto na matéria. Quem acompanha o meu trabalho há muito tempo, nos artigos, no rádio, aqui no Antagonista, sabe o quanto que eu falei criticando essas iniciativas parlamentares, legislativas, de blindar escritórios de advocacia. A gente viu em várias investigações escritórios de advocacia, eventualmente advogados, sendo usados dentro de um esquema de corrupção. E aí, se você blinda, você abre um caminho aí, uma margem, para que eles continuem sendo utilizados ou sejam ainda mais do que já foram no passado. E no Twitter, o procurador Hélio Télio criticou esse projeto. Em vez de ler aqui os tweets, como eu faço muitas vezes, quando a gente não dispõe da pessoa para entrevistar, eu prefiro falar aqui ao vivo com o procurador Hélio Télio, já agradecendo imensamente a sua participação no Papo Antagonista. Boa noite, procurador, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite a você que está nos ouvindo e a você que está nos assistindo. Muito bem, procurador, eu não resisti aqui a antecipar algum olhar crítico, não é novidade para aqueles que acompanham o meu trabalho em relação a essa matéria, mas eu sei que o senhor, com todo o conhecimento que tem críticas, inclusive mais específicas, analisou o texto da lei. Então, assim, em primeiro lugar, antes de detalhar, qual é a sua impressão geral a respeito desse projeto? Olha, esse projeto, ele foi proposto agora, muito recentemente, e nem bem começou a tramitar lá na Câmara dos Deputados, já houve esse pedido de urgência que foi aprovado e faz com que, ao invés de passar por várias comissões, onde seria discutido, debatido, onde ele seria submetido a audiências públicas, para que os parlamentares pudessem conhecer o seu alcance, conhecer os seus efetivos, os seus efeitos, né? Ele passa direto a ganha o regime de urgência e o que permite que ele seja votado diretamente no plenário, sem discussões, e ele é um projeto muito grande, ele traz várias alterações no Estatuto da Advocacia. A maioria das alterações são alterações que dizem respeito à atuação de advogados, à contratação de advogados, honorários e tal, e lá no meio desses vários artigos foram colocados alguns artigos que visam claramente, né, se não é esse o objetivo, o resultado vai ser esse, né, o de criar uma blindagem aos escritórios de advocacia. E é curioso que existe um dispositivo lá nesse projeto que pune o advogado do colaborador, né? Então, aquela pessoa que for resolver colaborar com a justiça e delatar um outro advogado, o advogado do colaborador pode ser punido a depender da situação em que ele atuar no caso. Então, é uma coisa tão esquisita que esse projeto, ele protege o bandido advogado e pune o advogado mocinho, quer dizer, aquele advogado que está atuando
para ajudar a combater o crime, ele pode ser punido, e aquele que está cometendo o crime, ele é protegido. Agora, procurador, há um item, esse que eu falei a respeito da vedação à quebra da inviolabilidade, que acaba inibindo, vedando, de certa forma, uma operação de busca e apreensão. E a operação de busca e apreensão, ela é também um meio de obtenção de prova. É claro que ela parte de alguns indícios, mas a partir do momento que você já exige provas cabais, eventualmente até reconhecidas pelo judiciário para a operação de busca e apreensão, não é um passo atrás, quer dizer, não é mais uma vedação a um meio de obtenção de prova, quer dizer, mais uma blindagem? Olha, pela lei hoje, para que o juiz autorize a busca e apreensão na casa ou no escritório de qualquer pessoa, é preciso que haja fundadas suspeitas de que naquele local esteja sendo escondido ou guardado prova de crime, instrumentos para a prática de crime, proveitos do crime, né, produtos do crime. Então, se é um crime que resultou em algum benefício para o criminoso, né, se ele ganhou dinheiro com aquele crime e aquele dinheiro está escondido. Então, se houver fundadas suspeitas, fundadas razões que autorizem a suspeitar que naquele local existe alguma coisa dessa natureza, o juiz, então, autoriza a busca e apreensão, e a polícia vai lá e tenta localizar ali essas provas do crime. O que esse projeto pretende é criar um privilégio, né? Um privilégio para os escritórios de advocacia. Hoje, os escritórios de advocacia já contam com algumas prerrogativas que já lhe asseguram uma série de proteções contra buscas e apreensões. Já é muito difícil hoje conseguir autorização para fazer uma busca e apreensão no escritório de advocacia, porque ali tem, pode acontecer de ter ali, além de provas do crime praticado pelo advogado, ali existem muitas coisas de interesse dos clientes que estão cobertos por sigilo. Porém, o que o projeto busca fazer é exigir, para se autorizar uma busca e apreensão no escritório de advocacia, que haja prova periciada e validada pelo Poder Judiciário. Ou seja, deixa de ser uma medida para busca de prova, porque se eu tenho todas essas provas que o projeto quer que eu apresente para fazer uma busca e apreensão, eu já não vou precisar de busca e apreensão. Se eu não tenho essas provas, é por isso que eu preciso da busca e apreensão. Eu tenho fundadas razões, indícios, eventualmente o depoimento de um colaborador ou de uma testemunha que nos levam a suspeitar de que naquele local possa ter prova do crime, e aí o juiz, à vista daqueles indícios, à vista daqueles depoimentos, ele autoriza a busca e apreensão para a gente localizar a prova lá. Agora, se eu preciso apresentar provas que eu não tenho, porque as provas estão lá dentro do escritório de advocacia, e eu não tenho como chegar lá dentro sem uma autorização judicial, então, na prática, está se criando uma impossibilidade de se investigar isso. E, curiosamente, esse projeto de lei, né, coincidentemente, esse projeto de lei ganha, é protocolado e depois ganha urgência, depois que algumas operações realizadas de combate ao crime miraram escritórios de advocacia famosos no Brasil por estarem suspeitos de participar de desvio de recursos públicos e também aquela operação lá na Bahia em que houve nós já temos várias etapas daquela operação, inclusive com desembargadores presos, suspeitos de participar de vendas de sentença, tradicionalmente, né, em todos os casos que a gente já investigou até hoje, de compra e venda de decisões judiciais, de sentenças, sempre há a participação de um advogado. Quase sempre há a participação de um advogado como intermediário ali, entre quem está vendendo a sentença e quem está comprando a sentença. Então, quando você blinda, né, protege esse advogado de investigação,
você dificulta, se não impede, a que nós consigamos comprovar crime de venda de sentença, né? Quer dizer, na prática, nós jamais, com um projeto de lei desse aprovado, nós jamais teremos avanços e investigações que envolvam vendas de sentença. Né? Além do mais, o projeto, hoje nós temos alguns casos, né? Eu mesmo tenho alguns casos, em que contratos de advogado, né, de contratos de serviço de advocacia, são utilizados para disfarçar pagamento de propina, né, para esconder o pagamento de propina. Então, simula-se um contrato de advocacia, né, de prestação de serviços, paga-se aquilo ali por aquele contrato, por um serviço que nunca foi prestado, mas, para todos os efeitos, houve o pagamento de um serviço, que, na verdade, nunca aconteceu, e aquele dinheiro é utilizado, em verdade, para pagar propina. Nós temos casos também de contratos de honorários de advogado que são, às vezes, são usados, né, de modo para lavar dinheiro, né, não houve a prestação do serviço, mas se faz um contrato para lavar dinheiro, e tudo isso vai ser dificultado, se não impossibilitado de investigar, porque o projeto também prevê que somente a OAB, não mais o juiz criminal, mas somente a OAB, é que poderá investigar se um contrato de honorário foi efetivamente executado ou não, e o juiz vai ficar dependendo da autorização da OAB para continuar o processo, porque sem a OAB confirmar que aquele serviço de advocacia não foi prestado, foi só simulado, não vai ser possível processar o advogado. Então, é uma situação muito ruim, porque a maioria, né, a quase totalidade dos advogados não se envolvem em crime, né? É uma exceção, é uma minoria de escritórios que se envolvem em crimes, e esse projeto visa proteger exatamente essa minoria, né, evitando ou dificultando que se separe o joio do trigo. As mãos da Ordem dos Advogados do Brasil investigar se o serviço foi realmente prestado ou não, quer dizer, que recurso de investigação tem a OAB para definir isso? O senhor falou de várias investigações, só queria lembrar aqui, porque a gente fez uma grande cobertura no Antagonista, teve uma apuração da Lava Jato do Rio de Janeiro, por exemplo, de desvios de 151 milhões de reais da FEComércio, Sesc e Senac, lá no Rio, para bancas de elite de advocacia. Essa investigação mirou Cristiano Zanin, que é advogado de Lula, o Frederico Wassef, ligado à família Bolsonaro, era advogado do Jair e do Flávio, até o Fabrício Queiroz ser preso lá no sítio dele de Atibaia, Eduardo Martins, filho do presidente do STJ, Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, teve uma ação que foi suspensa pelo Gilmar Mendes. No caso mesmo do Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro, também há uma acusação de que ele recebia propina por meio do escritório de advocacia da esposa Helena Witzel, por meio justamente de serviços não prestados. Então, ficaria, nesse caso, por exemplo, até a cargo da OAB avaliar se foi prestado ou não o serviço. Não é esquisito, procurador? É absolutamente inédito, né? Não existe isso em lugar nenhum. Normalmente, dentro de um processo criminal, com acusação, com defesa, é que cabe ao juiz, à vista das provas que são produzidas pela acusação e também pela defesa, decidir, né, julgar se ali teve uma prestação de serviço de advocacia ou se houve só uma simulação, um contrato simulado para disfarçar o pagamento de propina. Agora, o que o projeto propõe é que exclusivamente à OAB cabe avaliar se houve ou não prestação de serviço de advocacia, e o juiz vai ficar dependendo do que a OAB decidir, né, se a OAB quiser ou não decidir, para poder julgar e, eventualmente, condenar um advogado que tenha praticado esse tipo de crime. Exatamente. E aí tem a questão do corporativismo também, tudo isso pode influenciar, a gente teria de ficar vigilante em dobro.